Olá, muito boa tarde. Eu gostaria de iniciar esse vídeo e aproveitar o ensejo e fazer uma leitura do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22, para nós termos um escopo, uma visão do que vem a ser a mensagem e a descrição e os adjetivos e características da igreja de Laodiceia, que é a última carta à igreja do Apocalipse, a sétima igreja, e, obviamente, elucida a igreja que nós estamos vivendo na contemporaneidade. Então, vamos ver aí. O da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é bastante interessante a descrição aqui que Deus faz sobre a igreja de Laodiceia, que é a igreja contemporânea, a igreja venciando. Primeiro, ele diz que é uma igreja que não é nem fria nem quente, ou seja, ela é morna. E ela sendo morna, ela está em cima do muro, né? E também sendo morna, Deus diz que vomitar-te-ei da minha boca. Essa igreja diz que é rica, né? Está enriquecida, não precisa de nada, tal aí o pentecostalismo, neopentecostalismo, a teologia da prosperidade, né? E Deus acaba dizendo que não é rica e não tem falta de nada, coisa nenhuma. É um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isso não sou eu que diz, é o livro de Apocalipse, é a revelação praticamente de Deus a Jesus, de Jesus ao anjo e o anjo a João. Aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo. Aí sim você se tornaria rico, né? Ouro provado de Deus, que te enriqueças. E vestidos brancos, uma vez que você praticamente não está em verdadeira santidade e fidelidade com Deus, há necessidade de vestiduras brancas, que simboliza a pureza, a santificação, a fidelidade, né? Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Além de tudo, está ainda nu, né? Perante Deus. Tudo está sendo contemplado visivelmente de potência, onipresença e presciência de Deus. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Como você é cega, essa igreja é cega, então ela precisa de colírio de Deus para que possa recuperar as suas vistas. Cega, ela não está conseguindo enxergar nada. E aqui o sentido cego espiritual, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então Deus, ele procura alertar as pessoas e despertar as pessoas enquanto é tempo. Então vamos agora a uma explanação praticamente a respeito do tema. Como se sentem essas pessoas que contribuíram com as Laodiceias da contemporaneidade dos dias de hoje? Praticamente são igrejas, no termo, porque igrejas somos nós, mas são templos, denominações religiosas, né?
principalmente desse movimento pentecostal, neopentecostal, da falsa teologia da prosperidade, em que essas pessoas investiram, e até mesmo nas igrejas históricas e tradicionais, investido em um saco sem fundo. Você vê pessoas aí investindo dízimos, ofertas, às vezes até carros, casas, cheques em brancos, cartão com senha, aí o pedido dos Gideões, da pessoa de Marco Feliciano e tantos outros, Reuel e tantos outros. Então nós estamos vendo aí que essas pessoas que contribuíram para esse desfecho, né? Não sei se elas se sentem bem vendo tudo isso que elas produziram. Então nós temos aí pastores, falsos pastores, nós temos aí que Jesus disse que viriam falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, mercenários, salteadores, né? Lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, lobos vorazes, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre, amantes de si mesmo, né? Do dinheiro. Quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, esses tais aí acabaram por inverter a ordem natural. E nós sabemos também que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Nós vemos aí pessoas matarem, roubarem, prostituírem, assaltarem, corromperem, praticarem corrupção. Você vê pessoas aí, assaltos, né, e tantas outras formas de roubo e crimes por causa do dinheiro. Pessoas que se prostituem, adulteram, são garotas de programas, garotos de programas, né? Participam aí de tantas coisas que não agradam a Deus para conseguirem dinheiro, ou seja, não medem os meios que usam para atingir os seus fins financeiros. E nós estamos vendo, então, toda essa parafernália, toda essa balbúrdia, né? E praticamente retornamos aí a uma barbárie espiritual, um barbarismo espiritual, um politeísmo religioso, uma Babilônia religiosa, espiritual, né? Estamos vendo dentro da igreja escândalos financeiros, escândalos com adultérios, com prostituição de líderes religiosos, e as pessoas dizem que não podem falar nada porque são ungidos de Deus, né? São como os políticos corruptos, possuem privilegiado, né, na imunidade parlamentar, como na situação dos falsos pastores, dos falsos líderes religiosos, que possuem a imunidade, né, no sentido de serem ungidos de Deus. Vendo aí melodias com músicas, nas músicas com melodias mundanas entrando na igreja, de músicas afro-brasileiras, com atabaques, com essas coisas todas com ritmo de candomblé, etc, etc. Né? Nós estamos vendo aí coreografias, nós estamos vendo teatro, nós estamos vendo danças, nós estamos vendo uma parafernália de coisas, produzindo aí um evangelho alternativo, fugindo da originalidade, da verdade das escrituras sagradas, né? Criando um novo evangelho alternativo, criando praticamente doutrinas de demônios no seio das denominações, ensinos de demônios, né? A Bíblia diz que dizem serem judeus, mas não são sinagogas de Satanás, né? Satanás, onde é o trono de Satanás, onde estão as profundidades de Satanás, né? Todo dia um vento de doutrina novo, uma inovação, uma renovação a mais, né? E então nós estamos vendo o caos da igreja de Laodiceia, né? Que é justamente a última igreja do Apocalipse, que representaria profeticamente na revelação do Apocalipse, né? A última igreja que nós estamos vivendo, nós estamos vivenciando. E é uma igreja que acha que é rica, que é abastada, que tem tudo, que não precisa mais nem de Deus, né? E na realidade Deus diz que ela não é fria nem quente, ela é morna, por isso Deus vomita lá. E também Deus ordena que, como ela é pobre, cega e miserável, que compre ouro provado no fogo por Deus,
brancas para cobrir a sua nudez, e também colírios para que tenham visão espiritual, recobre a sua visão espiritual enquanto é tempo, porque Deus ainda faz o apelo, né, que Ele dirige todos quantos Ele ama. Então, o amor, a misericórdia de Deus não tem fim, mas nós não podemos sermos coniventes com a atitude dessas pessoas. Qual seria melhor? A favor de Deus, a favor da palavra de Deus, a favor da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo, ou você ir contra Deus, a sua palavra, a Jesus e o Espírito Santo? Qual seria interessante? Por defenderem homens blasfemos, bandidos, canalhas, né? Meliantes da obra de Deus. Isso há muito que se deixou de ser obra de Deus, nós estamos vendo só escândalos e só praticamente interesses do aqui e agora, interesses escusos, né? Nós estamos vendo aí enriquecimento ilícitos, né? Por parte desses falsos pastores, apropriação indébita, né? Esses dízimos aí são repassados, eles acabam lavando dinheiro, presas em emissoras de rádio, emissoras de televisão, shoppings, mansões, carrões, fazendas, gados, né? Aviãozinhos, jatinhos, galada, banheiras de ouro, né? E tantas outras coisas aí, enquanto esse dinheiro deveria ser usado na obra de Deus para glorificar o nome de Deus, né? As despesas da igreja, obviamente, auxiliando viúvas, órfãos, necessitados, peregrinos, pessoas de bem, desempregadas, né? Pessoas marginalizadas da beira do caminho, né? Andantes, crianças abandonadas. Isso me dói muito o coração quando eu vejo crianças abandonadas sem pai, sem família, sem um abrigo, sem educação, sem alimentação adequada, né? Não sei como que sobrevive, como que vive em meio a tantas bactérias, tantas sujeiras, e a sua imunologia, a sua imunidade baixa, né? Por falta de nutrientes, de uma alimentação adequada, e essas pessoas não fazem nada. Já tive a oportunidade de escutar muitos deles quando a gente os redarguia para que ajudassem. Eles dizem que são pessoas vagabundas, não gostam de trabalhar, são pessoas de braço curto, não querem nada com a dureza, que tem mais é que se ferrar mesmo da marginalidade, porque não possuem praticamente interesse para sair dessa situação. Então, também uma outra situação bastante delicada, né, que as denominações religiosas se tornaram redutos eleitorais. Então, hoje, os políticos corruptos fazem de tudo pelos falsos pastores para que consigam um colegiado bom a nível de votos dos membros das suas denominações. Então, com isso, os pastores praticamente são beneficiados pelos líderes corruptos com alvarás, com terrenos, com concessão de rádio, concessão de televisão, programas de rádio, programas de televisão, muitas vezes isenção de impostos, né? Como eles se titulam, instrumentos musicais, órgãos, baterias, né? E às vezes até propinas, né? Como foi agora, aí nós vimos aí o caso aí do Silas Malafaia recebendo um cheque aí praticamente avultado, né? De R$100 mil. Isso é o que a gente sabe, né? Isso é o que vazou. Agora a gente não sabe aquilo que já entrou aí. Uma outra coisa também é que antigamente nós tínhamos um zelo pela obra de Deus, né? A Bíblia diz que o zelo da sua casa me consome, né? Então nós víamos aí que se ofertantes, as pessoas tinham que ter um compromisso acima de tudo com Deus. Então, dízimos e ofertas só eram aceitados por batizados, por pessoas que faziam parte do rol da igreja. E nada mais certo,
Hoje nós vemos aí esses movimentos pentecostais, neopentecostais, da falsa teologia da prosperidade, com os falsos pastores, de libertação, de campanhas, esses trabalhos de tarde da bênção, noite da esperança, para com isso a fundos e dinheiros de dízimos, em que os contribuintes muitas vezes nem são batizados e nem têm compromisso com o reino de Deus. Também não é questionada, né? Não se sabe a origem do dinheiro, se é de adultério, de prostituição, se é de crimes organizados, organizações criminosas, né? Políticos corruptos. Então vale tudo nesse meio, uma coisa que estão levando para dentro do altar, santo dos santos, aquilo que é profano, aquilo que é blasfemo, aquilo que não é de Deus. E nós sabemos que quando entra fogo estranho na obra de Deus, obviamente, de Deus, né? E o Espírito Santo se afasta e isso se torna coisa de homens. E hoje nós não vemos mais a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos aí a igreja, vamos à igreja aí do R.R. Soares, a igreja do Edir Macedo, a Faia, a igreja do Duque, a igreja do Valdemiro Santiago. Então isso já não é mais realmente obra de Deus. Visivelmente o diabo tem que morrer pela boca, né? Como o peixe morre pela boca, e essas igrejas são de homens, são obras de homens, são doutrinas, né, de homens, dogmas de homens, ensinos de demônios, como eu falei, doutrinas de demônios. Tem toda a parafernália que você imaginar. E uma outra coisa, essas pessoas se passando pelo Espírito Santo, quando não são. Que Satanás foi um anjo de luz, ele viveu no céu, viveu com Deus, ele conhece o céu, ele também é um ser espiritual, e ele influencia essas pessoas através de Satanás, né? Influencia essas pessoas através do anticristo para se tornar anticristãos, antibíblicos, né? Anticristos, e também a besta, que é um espírito que segue essas pessoas para criar essas bestialidades todas. E nós vemos também a questão do nosso profeta, que acaba por tomar essas pessoas, possuir essas pessoas que acham que estão sendo usadas pelo Espírito Santo, revelam, profetizam, pregam, expulsam demônios, enriquecem, empobrecem, mas na realidade são espíritos de anjos caídos, que caíram com Satanás, 1/3 dos anjos caídos do céu. E eles estão aí na terra para fazer justamente bagunça na obra de Deus, tentar imitar a obra de Deus para tirar o maior número possível que poderiam ser salvas das mãos de Deus e condená-las ao fogo do inferno. Como Satanás tirou 1/3 dos anjos caídos, ele também procura arrebanhar o maior número de pessoas na terra para segui-lo na sua perdição eterna. Estamos vendo aí todas essas patifarias, né? E nem todas essas espiritualidades que nós vemos aí é de Deus. Satanás pode revelar, pode profetizar, pode curar a enfermidade, enriquecer, empobrecer, porque a Bíblia diz claramente que Jesus disse: eis que o mundo jaz no maligno e o príncipe desse mundo é lançado. Então, ele praticamente cuida dos seus aqui, e essas pessoas estão corpos possuídos, né? Estão sendo guias, cavalos do diabo, recebendo entidades espirituais, recebendo guias espirituais, anjos de luz, né? Estão recebendo o Espírito Santo. E, obviamente, existem os dons do Espírito Santo, porque a Bíblia é clara em dizer, né? Deus levou o cativo o cativeiro e derramou, deu dons aos homens. Coríntios também fala bastante a respeito dos dons, né? Obviamente nos dons, mas são pouquíssimas pessoas que realmente têm o verdadeiro selo do Espírito Santo. E é uma farsa, são espíritos sim, mas não o Espírito Santo. Como eu disse, entidades espirituais, né? São guias espirituais, são cavalos do diabo, são demônios que tomam essas pessoas, porque também são seres espirituais. E o próprio Satanás foi um anjo de luz e viveu com Deus, e conhece o céu melhor do que ninguém, conhece as coisas de Deus, e realmente sabe quando Deus tem obra na vida de um servo de Deus, verdadeiramente. Então, nós observamos todas essas situações aí, a questão também da palavra de Deus não ser mais pregada com essas denominações religiosas, só meias verdades, mentiras, né? Aquilo que interessa.
Os verdadeiros homens e mulheres de Deus não têm mais vez, né? Porque não prega o que a denominação exige, não prega aquilo que a denominação quer, mas ao intentarem pregar a palavra de Deus, são barrados por pastores, falsos pastores, por lideranças, né? Da igreja evangélica apóstata dos dias de hoje. Então, só pode pregar conivências, só pode pregar aquilo que eles querem, tirar o maior número e quantidade possível das pessoas, e para que isso venha o enriquecimento da denominação, em detrimento da desgraça alheia, né? E nós observamos aí que muitas pessoas aí que se dizem pastores têm lavado dinheiro de dízimos e ofertas para fazerem seus empreendimentos, onde nós temos lojas, redes de supermercados, nós temos shoppings, nós temos rede de televisão, emissora de rádio, né? Fazendas, e tantas outras coisas. A última novidade foi que Edir Macedo comprou centro das ações de um banco do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, acho que é Renner Bank, né? E ele não podia comprar porque havia um contrato que só poderia ser comprado por patrimônio estrangeiro. E a Dilma interferiu, intercedeu e acabou ajudando, porque ele tinha dupla cidadania, tinha casa em Miami, conseguiu comprar esse banco. Isso tudo em nome de Deus, em nome dos dízimos, das ofertas. Eu gostaria de parabenizar, então, essas pessoas que contribuíram, né? Ofertas, casas, terrenos, cartão de crédito com senha, cheques em branco, para auxiliar essas pessoas a enriquecerem. Mas isso não tem nada a ver com a obra de Deus. Condenados os líderes que fazem vendas e simonias da palavra de Deus, da obra de Deus, e os também que estão querendo comprar a Deus com essa história de crentes, né? Porque crente até o diabo é, diz que ele teme e treme na presença de Deus. Nós precisamos viver cristãos na face da terra, né? E nós sabemos que a maioria dessas pessoas aí que estão envolvidas também com esses mercenários, elas dão 10 na intenção de receberem 100 vezes mais, né? Então, isso é tudo uma conivência, né? Tanto dos líderes como dos liderados. Ambos vão pagar um preço, e isso está tornando a obra de Deus uma farsa, uma mentira, um evangelho alternativo. E o importante é ter aqui e agora, né? Prosperidade financeira, profissional, né? Enriquecimento, ainda que ilícito, né? Apropriação indébita. E Jesus, ele nos prometeu de nós, né? Não nos deixar faltar nada, mas não obrigatoriamente nos enriquecer. E a promessa de Deus é uma promessa espiritual, que nós, crendo nele, nós teríamos a segurança da salvação da nossa alma através da fé em Jesus Cristo e sua obra na cruz do Calvário. E ele disse que todo aquele que, obviamente, ele cuidaria, ele proveria todas as necessidades, como diz a palavra de Deus: já fui jovem e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência medicar o pão. Né? Nós observamos aí que essa questão, então, de dinheiro, de provisões financeiras, né, de bens materiais, nós não podemos entrar de cabeça, buscar a Deus por causa dessas coisas. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas. Infelizmente, as pessoas não primam mais por esse versículo bíblico, e estão aí atrás da ganância, da avareza desses líderes religiosos, desses falsos pastores, né? Com as falsas denominações religiosas, imbuídos aí na falsa teologia da prosperidade. Então, eu gostaria de dar uma salva de palmas aí para essas pessoas que têm contribuído aí, né, com essas denominações aí fraudulentas que estão usando o nome de Deus, né, e praticamente se tornaram dos nossos dias. Então, eu gostaria de dar uma salva de palmas aí para os dizimistas, os ofertantes, que, sem sombra de dúvidas, contribuíram para que essas pessoas chegassem aonde chegaram. Então, uma salva de palmas, né? Uma salva de palmas aí para vocês estão de parabéns. Vocês criaram, né? Fomentando e ajudando a fortalecer o braço da injustiça.
Isso tudo sob influência de Satanás, do anticristo, da besta e do falso profeta, porque essas profetadas que tem aí são influências do falso profeta. Essas pessoas idiotizadas, influência da besta, são todas bestializadas. E ainda nós vamos ter aí a personificação de Cristo, que vai ser uma pessoa, e tudo está caminhando já para a sua administração. As leis favorecendo só coisas erradas, abortos, casamentos homossexuais, justiças contra pessoas de bens, né? Nós estamos vendo aí tudo que não presta, já uma forma de encaminhamento para que o anticristo possa vir tomar o que é seu até a segunda ordem. Então, nós gostaríamos de deixar aqui esse vídeo como uma forma de contribuição, né, para as pessoas sérias que ainda existam no nosso meio religioso. E nós estamos vendo aí, cada dia que passa, a casa de muitos caírem, a capa de muitos sendo tiradas, né? E Deus não se deixa enganar, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. A Bíblia diz que Deus não se deixa enganar, Deus não aceita suborno, Deus não aceita balança de duas medidas. Se estão fazendo isso por livre e espontânea vontade, por arbitrariedade, mas não estão seguindo o modelo e o padrão da Bíblia Sagrada. Isso vai ter um preço muito alto, muito caro, né? Sabemos que a Deus pertence, mas ele julgará os vivos e os mortos, né? Segundo a sua lei, segundo a sua doutrina. Jesus veio como um cordeiro e como um advogado. Na segunda vinda ele virá como um leão e como juiz. E aí, né? Um abraço a todos e que Deus os abençoe e continue contribuindo com essas parafernálias aí, se passando por obra de Deus. Uma boa tarde a todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Da igreja de Laodiceia, que é a última carta à igreja do Apocalipse, a sétima igreja, e, obviamente, elucida a igreja que nós estamos vivendo na contemporaneidade. Então, vamos ver aí. Da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio. Olá, muito boa tarde. Eu gostaria de iniciar esse vídeo e aproveitar o ensejo e fazer uma leitura do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22, para nós termos um escopo, uma visão do que vem a ser a mensagem e a descrição e os adjetivos e características: nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, do morna, ela está em cima do muro, né? E também sendo morna, Deus diz que vomitar-te-ei da minha boca. Essa igreja diz que é rica, né? Está enriquecida, não precisa de nada, tal aí o pentecostalismo, neopentecostalismo, a teologia da prosperidade, né? E Deus acaba dizendo que não é rica e não tem falta de nada, coisa nenhuma.
é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isso não sou eu que diz, é o livro de Apocalipse, é a revelação praticamente. Entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é bastante interessante a descrição aqui que Deus faz sobre a igreja de Laodiceia, que é a igreja contemporânea, a igreja venciando. Primeiro, ele diz que é uma igreja que não é nem fria nem quente, ou seja, ela é morna. E ela sendo